O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém, no templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Na carta de São Paulo aos Coríntios, nós acabamos de assim ouvir esta bela expressão que carrega um significado todo particular. Vós sois construção de Deus. No versículo 16: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. É importante esta compreensão daquilo que nós somos, essa bela expressão que São Paulo assim usa, que o cristão, a partir do seu batismo, ele passa a ser a habitação de Deus, a habitação da Trindade. No dia que você foi batizado, no dia que eu fui batizado, o sacerdote ali que nos batizou, ele disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De forma infusa, ou seja, sem mérito nosso, ali o Espírito Santo foi colocado na nossa alma, no nosso coração. Não sei se você tem consciência disso. Se não tem, agora vos falo. E se já tinha, desperte mais ainda isso em você. Nós somos santuário. E essa expressão santuário, ela é mais significativa ainda. Ou seja, é um lugar santo, é um lugar sagrado. Cada um de nós somos terra santa. Olha só, rapaz. O lugar onde Jesus nasceu, o lugar onde ele passou, hoje nós denominamos assim, Terra Santa. Inclusive, continuarmos a rezar para que a paz volte a reinar naquele lugar, naquele país, naquele povo que está sofrendo. Mas olha só, onde Jesus pisou, onde ele pronunciou suas palavras, o lugar foi denominado santo, de fato é. E ele passou por lá. Onde ele passou, o lugar se tornou santo. Imagina o lugar onde ele mora. Imagina o lugar onde ele habita. É preciso essa tomada de consciência do ponto de vista espiritual do que nós nos tornamos a partir do nosso batismo. Terra santa. Podemos até usar essa expressão com significado que agora vos falo. Nós somos um sacrário ambulante.
Neste sacrário aqui está a presença sacramental de Jesus. É real. Ele está aqui na Eucaristia. Ele está aqui, daqui a pouco vai estar no altar. Quando eu invocar o Espírito Santo que transforma essas oferendas que estão aqui ainda na credência, pedindo para que transforme o pão no corpo, o vinho no sangue. Daqui a pouco isso vai ser real, vai acontecer, através das minhas mãos, como um sacerdote. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Me ajuda aqui um dos ministros, pode ser você. Pega o corporal, por favor, aí. Pode abrir aqui, tá? Como eu estou só com a mão. Esse pano aqui chama-se corporal. Pega o sanguíneo também. Corporal, ou seja, onde o corpo de Cristo vai ser colocado sobre ele. Mas tem um outro paninho mais fininho, chamado sanguíneo, uma catequese sobre objetos sagrados para vocês. Chamado sanguíneo. É posto o corporal, em seguida o sanguíneo. Aí cada padre coloca do seu jeito. Eu gosto de ver que me ajuda aqui para... Deixa eu ver se não vai deslinhar. Coloca ele de compridinho aqui. Obrigado. Eu gosto de fazer esse estilo aqui. Quem já participou da missa comigo sabe. Eu gosto de deixar ele assim. Outros padres colocam de um lado, outros colocam aqui. Mas independente de colocar, tem uma utilidade. O sanguíneo, que é as partículas, os fragmentos que ficam no dedo, a gente fazer com que não fique. Coloque aqui, porque a gente está manuseando o missal, está manuseando o microfone e assim por diante. O objetivo do sanguíneo é esse: limpar os pequenos fragmentos que ficam em nossas mãos. E depois purificar, seja a âmbula, esse objeto, tem uma âmbula fora aí, pode trazer, que é a catequese ao vivo, a âmbula. Catequese ao vivo e a cores, objetos sagrados. Quem não veio, perdeu, sim, a âmbula, pode trazer. Essa aqui chama-se âmbula, que há as partículas pequenas, onde são colocadas para que assim sejam consagradas. Pode trazer o cálice. O cálice, onde o vinho é posto, para que assim seja transubstanciado no sangue de Jesus. Então depois eu vou pegar o sanguíneo, não é o caso dessa âmbula, que vai sobrar e vai ser colocada como reserva aqui no sacrário. Mas se tivesse acabado, eu iria colocar água para purificar, depois pegar o sanguíneo e enxugar. Depois fazer esse mesmo processo com o cálice. Coloca a água, purifica e depois pega o sanguíneo e limpa, de forma que nada se perca. Mas olha só a delicadeza que eu estou tendo e preciso ter, todo cuidado preciso para que nenhum fragmento se perca, porque se trata do corpo de Cristo e se trata de quê? Do sangue. Por isso que tem que ter o corporal, porque se cair algum fragmento daqui a pouco, até a forma de dobrar é pensada, se dobra para dentro, para que se tiver fragmento, aí depois todo o pessoal da liturgia já sabe como fazer isso, primeiro se coloca de molho, porque se tiver algum fragmento, perde a presença de Jesus. Aí depois é que vai para sabão em pó, aquele que dá cheiro lá, como é que chama mesmo? Amaciante, para o negócio ficar cheirosinho e tudo mais, mas depois... Mas é todo um zelo, todo um cuidado, porque esses materiais sagrados, chamados objetos sagrados, eles tocam no corpo e no sangue de Jesus. E por causa disso, todo o cuidado, toda uma espiritualidade voltada para este fim. E precisa ter. Não pode ter o desleixo, onde pega de qualquer jeito, pegou no corpo, já pega aqui no missal, pega no microfone, só que não dá... pega na mão de alguém, não, tem todo um zelo para que nada se perca, porque ali há o corpo e o sangue de Jesus. E às vezes nós esquecemos que também existe uma presença em nós, não sacramental, a presença sacramental é nas espécies do pão e do vinho, mas existe uma presença espiritual, só que ao mesmo tempo muito concreta em nós.
Olha só a coisa como é séria. É uma presença real, não é algo que parece, não é algo que talvez seja, não, é uma presença real. São Paulo diz que compara que existe uma presença, talvez existe uma presença, talvez nós sejamos templo. Santo Anã, ele diz, nós somos, é uma afirmação. Não sei se você tem consciência da afirmação que São Paulo diz, e isso é assim, assimilado e aceito pela igreja, sobretudo a partir do nosso batismo, de nós sermos esse templo vivo do Espírito Santo, ou seja, um lugar onde o Espírito Santo habita. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não, é um lugar santo, é um lugar sagrado. Tanto é que quando acontece alguma coisa, por exemplo, uma profanação, que alguém pega o sacrário, joga no chão, e ali o corpo de Cristo que está no sacrário é jogado no chão, esparramado no chão, o que o pároco precisa fazer? Uma missa de desagravo, ou mais de uma missa, dependendo da situação, mas no mínimo uma missa de desagravo, porque o corpo de Cristo, houve ali um sacrilégio para com ele. Ou seja, alguém que não teve o respeito e o amor devido para o corpo de Cristo, jogou no chão. Houve uma profanação. Aí quando há esta profanação, o sacerdote precisa fazer o desagravo. E é interessante que, às vezes, não sei se nós não assimilamos ou nós não acreditamos que nós somos templo do Espírito Santo. Quer ver, nós usamos o nosso corpo de qualquer jeito e está tudo tranquilo. Aí você entende a gravidade de que são os pecados que nós podemos assim cometer com o nosso corpo. Como, por exemplo, os pecados relacionados ao 6º mandamento. O pecado é na alma, mas por meio de quê? Do corpo. Por isso que o pecado da impureza é tão grave. A ponto que a Sagrada Escritura vai dizer, os puros verão a Deus, os impuros não. Os puros verão. Por quê? Porque os puros entenderam que o seu corpo é templo, é lugar santo, sagrado. Portanto, nada de impureza. Nada de impureza, porque o lugar é santo. Se a gente compreender esse negócio direitinho, a gente observaria mais como iríamos usar o nosso corpo. Que lugar o nosso corpo iria? Até isso. Ninguém em sã consciência é capaz de pegar Jesus, colocar numa âmbula e ir numa balada, por exemplo, com Jesus na mão. No mínimo a pessoa estaria totalmente doida. Imagine só com Jesus na mão e dançando desse jeito aqui, valeu Nossa Senhora, Deus o livre. E todo mundo ficaria escandalizado se numa balada um ministro da canção nova com Jesus na âmbula. Meu Deus do céu, que escândalo. Por quê? Porque ali há a presença de Jesus. E por que nós, contendo a presença de Jesus, vamos em todos os lugares, ou em alguns lugares. Se a gente entender que nós somos templo do Espírito Santo, até em determinado lugar nós não entramos, determinado lugar nós não vamos. Se a gente compreender esse negócio, que me parece que não compreendemos ainda não, ou no mínimo fingimos que não compreendemos. Se entendêssemos melhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, iríamos nos vestir mais adequadamente, sobretudo as mulheres. Se as mulheres entendessem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, todo decote ia morrer, não iria existir mais nenhum. Todo decote cairia por terra. Toda roupa curta ia cair por terra, ia deixar de existir. Se as mulheres entendessem que o seu corpo é santo, é sagrado, é santuário, iria se vestir de forma modesta, com todo o significado da palavra, ou seja, cobrindo o seu corpo adequadamente. Uma veste que não vá mostrar o seu corpo, pelo contrário, vá guardar. Que existe uma coisa aqui, sobretudo no universo feminino, precisa voltar
os pais a ensinarem e os adultos a assimilarem uma coisinha chamada pudor. Pudor. Depois pesquise bem o que significa, viu? Que aqui eu vou falar só algumas coisas sobre. Mas sobretudo esse cuidado. Aquilo que é meu, eu vou guardar. Vou mostrar para ninguém não. Vou revelar para os outros não. O que é íntimo, não vou mostrar a palavra íntimo. Ou seja, isso é íntimo. A gente tem que traduzir, até o óbvio tem que ser explicado. O que é íntimo é íntimo. O que é íntimo não é para ser mostrado. O que é íntimo é para ser guardado. Isso é pudor. Pudor com as partes íntimas, por exemplo. Esse cuidado, porque é templo do Espírito Santo. Isso entra o que? O modo de se vestir. O que é íntimo deve ser guardado. Mão você mostra para todo mundo. Tem coisa que não pode dar para todo mundo não, viu? Dá não. Tem coisa que é para ser guardado. Refiro de modo muito particular a vocês, mulheres. Guarde em cima e embaixo, viu? Não é só embaixo, não, é em cima também. Guarde o corpo. É o corpo que é santo. Não é a mão, não é o pé, não é o joelho. É todo o corpo. Se todo o corpo é santo, se todo o corpo é sagrado, se todo o corpo é templo, é o corpo inteiro que tem que ser guardado. Desde os seios às nádegas. Traduzindo mais ainda, se alguém não entendeu. É o corpo todo. As nádegas, grande ou pequena, é guardar. Pudor. Não é para mostrar para o mundo todo, não. Não é para desfilar mostrando, não é não. É para guardar, por quê? Porque é templo do Espírito Santo. Nós somos santuário do Espírito Santo. A gente precisa entender esse negócio e entendendo colocar em prática. Que aqui e acolá nós esquecemos algo tão importante. Se nós não somos capazes, pelo menos em sã consciência, de pegar o corpo de Jesus, que está no sacrário, e jogar no chão, entendendo que ali nós vamos cometer um sacrilégio, por que o nosso corpo que habita o Senhor, que habita a Trindade, nós fazemos qualquer coisa, usamos qualquer veste, vamos em qualquer lugar? Não, olha o dedinho, não é não, viu? Mas isso é para aqueles que querem amar nosso Senhor. Quem não ama, faz diferença. O que eu estou falando aqui não passa de baboseira, viu? Não tem significado nenhum o que eu estou dizendo aqui para aqueles que não amam nosso Senhor. Não tem significado nenhum. Não, o corpo meu, o Pai do meu corpo é lindo. Por isso que eu mostro. O seu corpo lindo é templo do Espírito Santo. Bonito ou feio é templo do Espírito Santo, que tem uns templos aí que tem que dar uma reformada. Mas é templo do mesmo jeito. É importante essa compreensão daquilo que você é, daquilo que eu sou. O cuidado, o zelo, o amor. Tanto é que nós, a partir dessa compreensão do que somos, templo do Espírito Santo, o cuidado, por exemplo, com a nossa saúde. Não sei, e alguns, graças a Deus, como padre, vou falar de forma genérica, alguns se confessam: Padre, eu não estou cuidando da minha saúde. Padre, eu não tenho zelado pelo meu corpo, não tenho tido cuidado devido. Porque é pecado quando nós não cuidamos do nosso corpo, que é templo. Uma casa comum, quando o negócio está meio feio, não dá uma reformada. Se é próximo do piso, se está caindo ali, a gente vai, tira aquele reboco, põe outro novo, vai lá, pinta, deixa tudo direitinho, sobretudo agora no final do ano, para Natal, é comum as pessoas deixarem a casa limpa, organizada. Se o lugar que nós moramos a gente quer deixar bonitinho, imagina o lugar que Deus mora, o lugar que Deus habita, mais ainda. Então, cuidado com a saúde faz parte do cuidado e do zelo por causa daquele que mora em nós, a Trindade. Nós somos a habitação da Trindade. Entra aí algumas restrições, por exemplo, de alimentos, que quando possível nós não comermos, pensando na nossa saúde. Porque senão a gente vira uma forrageira, tudo que manda a gente devora, tritura, até pedra passado sabão, fica lisinha, a gente come. Não, existem alimentos que nos faz mal, e no que eu evito de comer, eu estou pensando no templo do Espírito Santo, que sou eu, para cuidar dele, para zelar.
Perceba que a coisa é muito ampla. E é preciso essa tomada de consciência real de quem nós somos. A partir do que nos ensina São Paulo, acaso não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus mora em vós. Rapaz do céu, é preciso maior consciência daquilo que nós somos. Estão celebrando esta festa que a igreja assim nos propõe no dia de hoje, a Basílica de Latrão. A igreja não quer falar de pedra, da pedra que é a Basílica. A igreja quer nos recordar daquilo que nós somos, pedras vivas. Não quer saber da pedra em si física, quer saber da pedra viva que nós somos. Tanto é que as leituras se voltam exatamente para isso. O próprio Senhor no Evangelho, quando ele fala que podia destruir o templo, que em 3 dias ele ia reconstruir, só depois que os discípulos entenderam que estava falando não era do templo físico feito de pedra, estava falando do seu corpo. Portanto, amados irmãos, tomemos consciência e a partir desta consciência, vivamos melhor cuidando do templo, do santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O nosso corpo é algo tão santo, tão sagrado, que não será perdido. Sabia disso? Aquilo que nós cremos da doutrina católica, seja comido pelas minhocas, seja por qualquer outra coisa, seja cremado, o nosso corpo, ele não será perdido. A expressão que São Paulo usa é que nosso corpo vai ser transformado. Nós ganharemos um corpo novo, transformado, transfigurado. Um corpo semelhante ao de nosso Senhor. Nosso Senhor, São Paulo vai dizer, é prefiguração de todo ser humano. Ou seja, o que aconteceu com Jesus com o seu corpo glorioso, acontecerá conosco. Olha só, nós não perderemos o nosso corpo. No céu nós teremos um corpo glorioso, não é o corpo igual esse onde deteriora, é um corpo já imortal. São Paulo usa a expressão, é semeado um corpo corruptível e nasce um corpo incorruptível, ou seja, que não se corrompe. Mas olha só, na doutrina da igreja, na beleza, sobretudo da teologia paulina, o corpo que será transformado, não será eliminado. E o ser humano só será ser humano no céu completo, com corpo e alma. Na ressurreição dos mortos, na segunda vinda de Jesus, aqueles que estão no céu, que ainda não têm corpo, passarão a ter. Olha só, o ser humano só é ser humano completo com corpo e alma. O corpo não pode ser algo desprezível como na filosofia platônica assim tinha, o corpo como uma prisão da alma. Não, o corpo faz parte daquilo que é o ser humano. O ser humano, ele é composto de corpo e alma. Isso é o ser humano. Isso é o pensado por Deus. Então valorizemos o nosso corpo como templo, como santuário, como lugar sagrado, lugar onde Deus habita, lugar onde o Espírito Santo se faz presente. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.